financiamento imobiliário, amortizar ou investir. E perceba que eu não estou falando sobre amortizar ou não amortizar. Sempre que você tiver a possibilidade de amortizar o seu financiamento imobiliário, você deve amortizar, a não ser que a outra opção seja amortizar ou investir. Aí sim você tem que pensar. Percebeu o que eu falei, a diferença? Se é para você pensar em amortizar ou não amortizar, óbvio que amortizar, porque o financiamento é uma dívida e você tem que quitar essa dívida o quanto antes. Mas se a dúvida é amortizar ou investir esse dinheiro no lugar de amortizar, pode ser que no seu caso em particular, investir seja melhor. Eu fiz um vídeo sobre isso há 5 meses atrás, fazendo uma simulação com a tabela SAC de financiamento, onde eu simulei amortizar ou investir e depois amortizar. E naquele vídeo surgiram vários comentários, entre eles muitos elogios e críticas, o que eu sou muito grata porque a gente aprende muito com isso também. Mas dois em especial me motivaram a fazer um novo vídeo sobre o assunto. Um deles me pedia, aliás, alguns me pediram de um comentário que especificou o seu financiamento mais com a tabela Price e não saque. E por isso que eu resolvi trazer hoje um vídeo também sobre financiamento, mas com a tabela Price junto nesse vídeo. E o outro comentário que me chamou a atenção foi um comentário que dizia que a maioria dos youtubers que estavam falando sobre isso pareciam amigos da onça, trabalhavam a favor dos bancos. E depois esse comentário foi editado. Mas de qualquer maneira, isso também me motivou a trazer esse vídeo aqui. Porque não somos amigos da onça. Pelo menos eu digo por mim. A intenção aqui é você ter mais dinheiro no seu bolso. É você analisar o seu caso e ver se para você vale a pena amortizar ou investir esse dinheiro. Lembrando, amortizar ou não, amortizar. Amortizar ou investir, opa, aí a gente tem que ver e fazer as contas para ver se vale a pena ou não. Mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, sou Juliana Maschi, educadora financeira, e este canal nós falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo por aqui, já deixa seu like nesse vídeo. Assim, o YouTube percebe que esse é um conteúdo importante e distribui para mais pessoas. E já se inscreve nesse canal, aperta o sininho de notificação. E se você já está inscrito, que bom te ver aqui novamente. Mas antes de fazer as simulações, preciso explicar algumas coisas importantes sobre juros compostos. Como já foi falado no outro vídeo, juros compostos são usados ao favor do banco quando se trata de financiamento, porque ele empresta o dinheiro para você e te cobra juros por esse empréstimo. É aquela história de juros sobre juros, que a gente sabe que quando a gente investe o nosso dinheiro, os juros são pequenininhos no começo e depois são exorbitantes lá na frente. Quanto mais tempo o nosso dinheiro fica investido, mais juros eles acrescentam, porque é juros sobre juros. E do banco é a mesma coisa, mas ele inverte a tabela. Ele começa ganhando muitos juros, porque ele pega os juros do valor do empréstimo inteiro e depois vai reduzindo porque você vai pagando esse empréstimo. Aí vai tendo menos juros embutidos nesse empréstimo. Explicado isso, já te dou um spoiler. Se você vai tentar amortizar um valor grande que apareceu na tua vida já no começo do financiamento, onde os juros estão exorbitantes, talvez valha muito mais a pena, porque você está pagando muitos juros no começo. Mas se chegar um montante grande para você amortizar e você já está no terceiro, quarto ano do teu financiamento, pode ser que valha mais a pena deixar esse dinheiro investido e continuar pagando juros para o banco. Ou seja, pagar juros para o banco do dinheiro que ele está te emprestando e receber juros do banco do dinheiro que você está emprestando para ele. Porque quando você investe o teu dinheiro, nada mais é do que você emprestar o teu dinheiro para uma instituição financeira e ela te devolver com juros. E tem muito vídeo falando que sempre é melhor amortizar. Só que geralmente nas simulações eles usam taxas de juros altas. Mas tem muita gente que está pagando um financiamento pagando 4,5% ao ano, 5,5%, 6,5%, e a Selic hoje está quase 14%. Então nessas situações você precisa calcular antes de ouvir qualquer pessoa dizendo que precisa amortizar de qualquer maneira, sendo que tem outras maneiras que teu dinheiro pode trabalhar mais do que amortizando. Dito isso, quero falar sobre custo efetivo total. Você já ouviu falar no CET, que é o CET? Provavelmente no teu contrato de financiamento você deve ter visto esse número. É uma porcentagem. Tem os juros combinados com o banco, que é uma porcentagem que foi tratada para você pagar esse empréstimo, e tem o CET, que é o custo efetivo total. E nada mais é do que os juros que você combinou com o banco, mais algumas taxas envolvidas, que são dois seguros obrigatórios, que é o MPI e o DFI. Um deles é um seguro de vida, o outro é seguro de danos no imóvel. E não é um seguro
ruim, são seguros obrigatórios para te proteger. Vai que acontece alguma coisa com você durante o período de financiamento. Ou seja, esse imóvel não vai para o banco se você não terminou de pagar e aconteceu algum problema no meio do caminho. E danos do imóvel, que é outro seguro, se caso acontecer qualquer dano maior no imóvel, esse seguro vai proteger tanto você quanto a instituição financeira. E tem a taxa administrativa do banco, que por algum motivo é cobrada. Não bastam só os juros, mas eles também cobram uma taxa. Então, quando a gente faz os cálculos com o custo efetivo total para fazer uma simulação, já estamos envolvendo todas essas taxas juntas, tá bom? Esclarecido isso, qual que é a diferença da tabela Price e da tabela SAC? Nas duas, você vai começar pagando o mesmo tanto de juros no primeiro mês. Eu acho que antes de continuar, eu vou te trazer para a tela e vai ficar mais fácil de eu te explicar qual que é a diferença entre tabela SAC e tabela Price. E aqui eu te trouxe no site onde você consegue fazer a simulação tanto da tabela Price quanto da tabela SAC. Vou deixar na descrição do vídeo o site. E nesse exemplo aqui, olha, R$ 100.000 divididos em 240 parcelas com uma taxa de juros de 11%. Digamos que esses 11% é o custo efetivo total já, com tudo embutido nele. Na tabela SAC, você vai variar todos os meses a sua prestação, porque o valor da amortização vai ser sempre fixo até o final do contrato. Essa amortização é quanto você está pagando do seu empréstimo de fato, não tem juros nessa amortização. Aqui, acompanha comigo. Na primeira parcela vai pagar 1.290, onde na realidade apenas 416 vai para pagar o seu empréstimo e 873 vai de juros para o banco e outras coisas. Por isso que no final essa parcela vai fechar em 1.290,12 centavos. O valor de 100 mil menos o valor que você amortizou de 416 vai se tornar um novo saldo devedor. Antes você devia 100 mil, agora você deve 99.583,33 centavos. Então, aquela taxa de juros vai sobre esse valor aqui. Por isso, os juros vão ficar um pouquinho mais baixos, porque é sempre sobre o saldo devedor. A amortização vai continuar o mesmo valor, é um valor fixo, e os juros um pouquinho menores. E assim por diante. Do terceiro mês, os juros vão ser um pouco menores, porque eles estão atuando sobre o saldo devedor, que já diminuiu porque você pagou um pouquinho mais. Na tabela SAC é isso, é sempre o mesmo valor de amortização, os juros vão descendo com o passar do tempo e a parcela também vai descendo com o passar do tempo, porque você vai pagando menos juros. Por isso que eu disse, se você tem um montante grande para poder amortizar o teu financiamento já no começo do financiamento, vale a pena, porque é onde você encontra as maiores taxas de juros. Já se você recebeu um valor de 5, 10, 15, 20 mil lá no meio do financiamento, de repente vale fazer os cálculos, ver se não é melhor você investir esse dinheiro e deixar ele crescendo e continuar pagando juros para o banco, que já são menores, ou se valeria mais a pena realmente amortizar. Agora a gente vai deixar a mesma simulação e só vai mudar a tabela. Enquanto na tabela SAC o valor de amortização era fixo, na tabela Price, o que é fixo é o valor da parcela. Vai ser sempre a mesma até o final do financiamento. E aqui o valor da amortização no começo é baixinho e com o tempo você vai pagando mais. E os juros, ao contrário, no começo são altos, inclusive tanto numa tabela quanto na outra, a primeira prestação que você paga é com o mesmo tanto de juros. E daí o valor da tua parcela é abatido no saldo devedor. Por isso que no mês seguinte você vai pagar menos juros. Só que para equilibrar o valor da parcela, para ela ficar igual e não mudar, você vai pagar um pouquinho mais na amortização e a parcela vai continuar a mesma. No mês seguinte, os teus juros automaticamente vão ser menores. Aí, automaticamente, a sua parcela, a sua amortização vai ser um pouquinho maior para equilibrar esse valor e manter o mesmo valor da parcela. E assim por diante. Na tabela Price, com o passar do tempo, você vai pagando mais de amortização, você vai pagando mais de fato o seu empréstimo e menos juros. Qual que vale mais a pena? Na tabela SAC, por mais que no começo do financiamento a sua parcela seja mais alta, se ela couber no seu orçamento, vale mais a pena, porque a diferença entre uma e outra é significativa. E eu trouxe para nós uma simulação onde eu vou mostrar isso também com números de um dos comentários do outro vídeo. Se você não assistiu outro vídeo, no final eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar lá. Antes de começar
começar a simulação, já deixar claro que isso também é importante. Se você combinou uma taxa de juros do seu financiamento pré-fixada, ótimo. Você não precisa se preocupar com os juros mais altos ou mais baixos. Mas se você combinou uma taxa de juros que é pós-fixada, que tem algum indexador junto, como o IPCA, o IGPM ou a taxa referencial, TR, aí pode pesar mais no seu bolso com o passar do tempo, conforme essas taxas se alteram, porque ela vai impactar diretamente nas suas parcelas. Dito tudo isso, agora sim, vamos para as nossas simulações. O cenário é o seguinte: são R$ 145.000 emprestados por um período de 10 anos, numa taxa de juros pré-fixada de 6,55% ao ano e um custo efetivo total em 6,95% ao ano na tabela Price. E de repente surgiu R$ 20.000 na vida dessa pessoa e ela foi lá e amortizou esse valor. E me perguntou depois: será que eu fiz certo? Pensando que a taxa de juros hoje está em 13,75%? Ou melhor, 13,65%, que é essa que vale. E eu fiquei curiosa. Eu sabia, no fundo, que talvez valeria mais a pena investir pela diferença de taxas. Mas eu resolvi não só fazer os cálculos, como trazer esse exemplo, essa simulação aqui para um vídeo no canal, porque vai que para você também essa informação seja valiosa. Mas eu não quero afirmar que realmente vale a pena, porque eu quero que você tire suas conclusões também. E eu não trouxe uma simulação só, eu trouxe 4 cenários diferentes. Não vou ficar me enrolando, vou tentar ser bem objetiva, mas os cenários são os seguintes. Nessa simulação de R$ 145.000, num empréstimo de 10 anos, com uma taxa de custo efetiva de 6,95% ao ano, e surge R$ 20.000 para amortizar ou para investir. O que fazer na tabela Price? Mas eu vou fazer na tabela saque também para você. Usei o nosso simulador, que eu apresentei agora há pouco, que deixei aqui na descrição também, e fiz todos os cálculos. Como ela não me passou qual o período que ela estava no financiamento, quando surgiram esses R$ 20.000, eu fiz 2 simulações diferentes. Fiz uma imaginando que quando ela fechou o primeiro ano de financiamento, primeiro ano de pagamento de parcelas, ela recebeu 20 mil. E fiz outra imaginando que isso aconteceu no final do terceiro ano, com 36 meses. 145, 1, 2, 3 e 120. Aqui, taxa efetiva 6,90. Calcular. Em 12 meses, ela tinha um saldo devedor de 134.480,45. E aqui, se ela pagasse tudo direitinho, ela teria de juros 54.686 e ao todo ela pagaria do empréstimo de 145 mil, 199 mil, quase 200 mil. E digamos que surgiram 20 mil na vida dela quando ela estava no primeiro ano de pagamento. E esses 20 mil ela resolveu amortizar. Nesses 12 meses, ela já tinha pago de juros para o banco o valor de R$ 9.449,07. E ainda faltavam para pagar para o banco, em juros, R$ 45.237,72. Aí ela amortizou. Pá, deu 12 meses de financiamento, chegou 20 mil na conta, amortizou 20 mil no financiamento. Em vez de 134 mil de saldo devedor, ela passou a ter 114 mil de saldo devedor e conseguiu abater 21 parcelas do financiamento dela. Como que eu descobri isso? Peguei os 20 mil que ela amortizou e dividi pelo valor de amortização para ver o quanto que ela conseguia bater em parcelas. E nesse cenário ela conseguiu economizar só em juros R$ 14.693,31. Ou seja, em um ano pagando financiamento, chegou 20 mil, ela amortizou e conseguiu economizar R$ 14.693,31 só de juros que ela pagaria para o banco. E ela chegou no final desse financiamento, após 99 meses, porque ela amortizou e reduziu um pouquinho o prazo. No final do financiamento, ela pagou R$ 184.993,48. Foi bom, não foi? E agora, se ela resolvesse investir esse dinheiro? Chegou lá em 12 meses, pagou, chegou 20 mil, tá com a taxa de juros alta, Selic tá alta, não vou amortizar, vou investir o dinheiro. O que aconteceria? Fiz todos os cálculos e investindo esse dinheiro por 9 anos, porque se ela fez o empréstimo por 10 anos, no primeiro ano ela já pagou uma parte do empréstimo. Esse dinheiro surge, ela tem 9 anos ainda para pagar o empréstimo. Mas ela resolveu não amortizar, mas investir por 9 anos esse dinheiro, paralelamente. Em 9 anos, ela recebeu de juros, esses 20 mil, R$ 40.080,82. E ela pagou para o banco R$ 199.686,79. Ela pagou esse valor, mas ela recebeu do investimento R$ 40.080. E como que eu cheguei nisso? Vou te mostrar, espera aí. Para você não pensar que eu tô te enrolando. R$ 20.000 num período de 9 anos, numa taxa de juros. Aqui que tá o pulo do gato.
o pulo do gato. Eu coloquei uma taxa de juros de 13% ao ano, porque hoje ainda nós encontramos LCIs e LCAs com essa taxa de juros 12,85%, 13%, 13 ponto alguma coisa por cento. E é porque a gente está vivendo esse momento de Selic alta, senão a gente não encontra. Por que eu falo LCI e LCA? Porque são isentos de imposto de renda. Então, o valor que a gente vai ver nessa calculadora é um valor líquido real, desconsiderando a inflação, claro, mas é um valor sem o desconto de imposto de renda. Então, 13% ao ano, calcular, no final ela teria 60 mil. Vou tirar os 20 mil, porque ela não amortizou, e o rendimento foi de 40 mil, que foi o dinheiro trabalhando para ela. Voltando na simulação, 199.686 ela pagou para o banco do empréstimo, daquele empréstimo de 145, recebeu 40 mil de juros do banco também, porque ela investiu dinheiro, e no total o que saiu do bolso dela foi 159.605,97 centavos. Ou seja, nesse cenário ela poupou em 10 anos 25.387,51 centavos por ter investido o dinheiro no longo prazo. Essa é a palavrinha mágica, longo prazo, que daí o seu dinheiro trabalha. Ah, mas se ela deixasse o dinheiro investido só 2 anos e depois amortizasse, valeria a pena? Não, eu fiz os cálculos. Ela deixando 3 anos, depois amortizando com o saldo, ia ficar igual para igual, em alguns cenários até pagaria mais. Mas se ela deixasse no longo prazo o dinheiro trabalhando, porque é juros sobre juros sobre juros, quanto mais tempo, mais dinheiro o dinheiro faz, é esse o segredo. Aí vale a pena. Então, nesse cenário, vale a pena investir. No segundo cenário, a mesma situação, mas ela pagou durante 3 anos o financiamento, daí surgiu esses 20 mil. E aí ela também ficou na dúvida, será que eu invisto ou será que eu amortizo? Já mostrei como que eu fiz os cálculos, não vou refazer, mas a conclusão foi essa. Depois de 3 anos pagando pelo financiamento, ela já pagou de juros para o banco mais de 26 mil. Se ela amortiza nesse momento, em vez de pagar mais 28 mil que faltaria para o banco, ela vai pagar só mais 18 mil de juros, porque ela amortizou 20 mil e adiantou 18 parcelas. Então, o total que ela pagaria nesse cenário seria de 189.295 em 102 meses. E se ela resolvesse investir depois de 3 anos, esses 20 mil, com todos os cálculos feitos e rendimento, porque daí o dinheiro ia ter menos tempo para render. Não seriam mais 9 anos, mas seriam 7 anos. Ela teria pago um valor total de R$ 172.629. E isso em 120 meses, o que significa que ela pouparia R$ 16.665,93 centavos. Ainda valeria mais a pena investir esse dinheiro no longo prazo. Mas alguém me perguntou também no outro vídeo, e se eu amortizo esse valor no financiamento e a diferença das parcelas eu invisto? Vale a pena? Com toda certeza vale a pena. Mas eu não consegui fazer o cálculo com a diferença das parcelas, mas eu fiz um cálculo semelhante. Digamos que na primeira situação você amortizou e em 102 meses você terminou de pagar o seu financiamento, mas continuou pagando essa mesma parcela para fechar os 120 meses. Quer dizer, mais 18 parcelas, só que não para o banco, mas para você. No investimento que rendesse 100% da taxa de juros. De juros, você recebeu nesse cenário 2.264. O resto você poupou. Não é tão interessante quanto investir no longo prazo, mas é uma poupança a mais para você, o que é muito bom. Poupar sempre é bom, só quando está investido. Chegamos à conclusão, então, que na tabela Price, se você investe no longo prazo, vale mais a pena investir se a tua taxa de juros combinada com o banco é baixa. E se for pré-fixada, ainda melhor. Mas se você tiver uma taxa pós-fixada e ela for uma taxa que não seja baixa, que seja mais alta, aí tem que fazer os cálculos, porque provavelmente vai valer mais a pena amortizar. A gente vai fazer as mesmas simulações, mas com a tabela saque. Eu quero te mostrar também o porquê que eu falei que vale mais a pena, com o passar do tempo, a tabela saque. E agora, utilizando o mesmo simulador, mas para a tabela saque. Mas antes de tudo, só deixa eu lembrar vocês que é aqui, ó, estamos na tabela Price, 145 mil, e em 120 meses, com uma taxa de custo efetivo de 6,95. No final do financiamento, pagamos R$ 199.686. Agora, se fizermos isso com a tabela saque, deixa eu mudar aqui, calcular, como foi dito, a amortização
mantém o mesmo preço durante o período inteiro, os juros vão diminuindo e as parcelas também vão diminuindo por causa dos juros. E no final do financiamento, R$ 194.257,37 centavos. A diferença aqui nesse exemplo foi de praticamente R$ 5.000 no final das contas. Ou seja, isso equivale a, eu vou fazer as contas, você está pagando praticamente 3% a mais por estar utilizando a tabela Price nesse exemplo. Se for um financiamento maior, provavelmente a diferença vai ser maior também. Ok, a mesma simulação, o mesmo cenário agora com a tabela saque. O que seria mais vantajoso? Amortizar um valor de 20 mil em 12 meses, ou em 36 meses, ou investir esse dinheiro. E aqui eu fiz um outro cenário ainda, que foi o que eu sugeri no vídeo passado. Investir esse dinheiro durante um período e depois amortizar, com o rendimento do investimento. Será que valeria a pena? Fica comigo que a gente vai descobrir juntos. Mas eu já fiz, na verdade. 145 mil, 120 parcelas, ou seja, em 10 anos, 6,95 taxa de custo efetivo, com todas as taxas incluídas, não só a taxa de juros, mas os seguros, as taxas administrativas, enfim. Nesse caso, é os juros pré-fixados e tabela saque. Em um ano pagando, você vai ter um saldo devedor ainda de 130, opa, aqui embaixo, de 130.499,99 centavos, R$ 130.500. O que significa que em um ano pagando, você pagou de juros para o banco R$ 9.322. Isso foi só os juros, tá? Só o que você deu para o banco. E ainda falta você pagar de juros para o banco R$ 39.935. Mas chegou 20 mil na sua conta e você colocou 20 mil aqui nesse período. De 130 mil, que era o seu saldo devedor, passou a ser 110.500. Quando você fez isso, você também ganhou 16 parcelas no seu financiamento. E em vez de faltar 39 mil ainda para o banco, faltou apenas 28.851 para o banco com essa amortização. Ou seja, amortizando depois de um ano, você economizou em juros R$ 11.084,01. Um ótimo negócio. No total, você pagou R$ 183.173,34, amortizando depois de um ano. E agora, digamos que você recebeu esse dinheiro depois de um ano, mas em vez de amortizar, resolveu investir durante 3 anos, numa taxa de juros também de 13%, como a gente fez no outro cenário. Será que valeria a pena? Vamos para a calculadora de juros compostos e descobrir quanto que renderia 20 mil por 3 anos. Lembrando que os juros compostos ficam mais interessantes com o passar do tempo. Então, enquanto em 9 anos você tinha de rendimento R$ 40.000, em 3 anos você teve de rendimento apenas 8.857. Então, a ideia seria aqui, você continuou pagando durante 4 anos, primeiro ano, daí surgiram 20 mil, pagou mais 3 anos e esses 20 mil você deixou investindo durante 3 anos e que renderam 8.857. E depois de 4 anos, você amortizou com 28.996. E no final das contas, isso valeu a pena? E em 4 anos, continuando pagando normal o financiamento, você pagou de juros 31.427 para o banco. Seu saldo devedor ficou em 87 mil. E você vem com esse dinheiro e amortiza esse valor, deixando o seu saldo devedor em R$ 58.143. E ainda ganhou 23 parcelas. E no total dessas contas, você acabou pagando R$ 187.588, ou seja, mais do que amortizando. Percebe o que aconteceu aqui? Deixa eu até parar de compartilhar. Nesse cenário com a tabela saque, em 12 meses, se você recebesse 20 mil, valeria mais a pena você amortizar na hora do que deixar o seu dinheiro trabalhando por apenas 3 anos para depois amortizar. Porque o período de 3 anos não foi o suficiente para os juros compostos do seu investimento renderem a ponto de valer a pena amortizar depois. Mas tem um terceiro cenário. Essa mesma situação, mas em vez de você amortizar com 20 mil no primeiro ano, ou em vez de você deixar o seu dinheiro rendendo apenas 3 anos, você não amortiza, mas deixa o seu dinheiro rendendo por 9 anos. Como a gente fez na tabela Price agora há pouco. Será que valeria a pena? 9 anos, o seu dinheiro rendeu 40 mil. Ou seja, você teve 60 mil no final das contas. Então,
Com 9 anos, você continuou pagando seu financiamento normalmente, o que significa que você pagou 194.257 ao todo, que são 145 mais os juros, menos o rendimento dos seus 20 mil, que foi de R$ 40.080. Ao todo, o que saiu do seu bolso foi 154.176,55 centavos. Nesse cenário, você poupou em 10 anos 28.996,79 centavos. Enquanto você amortizando no primeiro ano ou você amortizando no quarto ano, você paga para lá de 180 mil, se você paga o seu financiamento inteiro, mas pega esse dinheiro e deixa ele rendendo no longo prazo. Esse é o segredo, longo prazo. Aí sim vale a pena, porque você está pagando juros baixos no seu financiamento e a Selic, ou a taxa de juros da economia hoje, está alta e o mercado acaba oferecendo juros altos de rendimento para os investimentos. É por causa disso, porque o cenário é promissor para essa situação. E agora, se acontece a mesma coisa, tabela saque, 145 mil emprestados, 6,95 de custo efetivo total de juros, e depois de 3 anos aparecem 20 mil na sua vida para você ou amortizar ou investir. Qual seria o cenário? Depois de 3 anos, o seu saldo devedor vai ser de 101.500. E você amortizando 20 mil nesse período, você além de ganhar 16 parcelas, vai ficar com um saldo devedor de 81.500. 101 menos 20 mil, 81.500. E em 3 anos você já pagou de juros R$ 25.035 para o banco. E faltam 24 mil ainda para você pagar. Mas você amortizando e ganhando essas parcelas também, faltarão apenas 15.787. Apenas. Ou seja, você vai conseguir uma economia de R$ 8.433 amortizando no terceiro ano. 20 mil. Vai economizar. E no final do período de 10 anos, você vai ter pago ao todo, em vez de 194 mil, R$ 185.823,49. E agora, se você resolve não amortizar, chegou no terceiro ano esse dinheiro e você fala, não, eu vou investir ele por 7 anos e vou deixar ele rendendo 7 anos. Claro, não são os 9 anos do cenário passado, mas são 7 anos e é bastante tempo também. Neste cenário, tabela saque agora do que a gente está falando, tá? Neste cenário, você pegou esse dinheiro depois de 3 anos pagando, esses 20 mil apareceram na sua conta e você resolveu investir no LCI ou LCA, isento de imposto de renda, que rende 13% ao ano. Só que agora são 7 anos, então não vai render 40 mil, vai render um pouco menos. Vamos só conferir. 20 mil, 13% e 7 anos calcular. Aqui você vai ter um total de rendimento de R$ 27.052. Ou seja, no final disso, seus 20 mil passaram a ser 47 mil depois de 7 anos. Nesse caso, você vai ter pago 145 mil para o banco, mais os 49 mil de juros para o banco, que vai fechar em 194 mil e alguma coisa, menos os 27 mil que o teu dinheiro trabalhou para você. E o que saiu do teu bolso foi R$ 167.200. E investindo esse dinheiro, enquanto amortizando, saiu do seu bolso R$ 185.823. Ou seja, investindo esse dinheiro num longo período, você poupou R$ 18.623,22, o que significa que em qualquer um dos cenários apresentados hoje, investir vale mais a pena. Lembrando, porque a taxa de juros deste empréstimo está baixa comparando com a taxa de juros da economia hoje, que está alta. Porque nós fizemos uma simulação com investimentos isentos de imposto de renda que rendem 13% ao ano. Só que será que a gente encontra esses investimentos hoje? Ou eu tô falando besteira? Eu vou entrar numa corretora, já tá tarde, elas já estão fechadas, mas eu vou entrar mesmo assim para ver se eu encontro alguma coisa próxima a isso para confirmar com vocês se isso é possível ou não. Tô aqui na Rico procurando pelos ativos isentos de imposto de renda. Tá aqui, olha, 6 LCAs. E aqui eu já encontro de cara o primeiro LCA do Banco Sicredi com um rendimento de 13,5%. Ou seja, o teu dinheiro ia render mais do que o cenário que a gente estava colocando, mais do que a nossa simulação. Outro do Sicredi, e aqui é o valor mínimo de R$ 995. Então, 20 mil dava para colocar aqui. Outro do Sicredi que rende 13,45%. Dando Invest, encontrei alguns que rendiam 12,5%. Mas isso é só para te mostrar que é possível fazer esse tipo de investimento hoje com essa taxa de rendimento. Lembrando, vale mais a pena investir
sem sombra de dúvida, se o teu financiamento está com juros baixos, abaixo de 7, 6, 5, 4, aproveitando a taxa de juros altas da economia, que hoje está 13,65%, e aproveitando ativos com bons rendimentos no longo prazo. Mas se você pensa em deixar o teu dinheiro no longo prazo, se atente a investimentos seguros. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre investimentos seguros que tenham pelo menos a proteção da FGC, porque daí você sabe que até R$ 250 mil você está protegido se caso acontecer alguma coisa com a instituição neste período. Dito isso, depois de tantas coisas que eu falei, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, algum comentário, por favor, fica muito à vontade para interagir aqui. Pode criticar, só que não seja ofensivo, senão eu vou deletar. Mas pode falar a tua opinião à vontade. Eu acho que isso é uma troca de experiências e a gente aprende muito com isso. Lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal, já deixa seu like. E se tiver sugestões de algum assunto que você queira que eu traga aqui no canal, coloca aqui também. E agora você me conta qual que é a sua opinião em relação a amortizar ou investir. E já passou por alguma situação onde você tinha que pensar a respeito disso? Deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.